42 anos é o que separa uma nova esperança de Ascensão Skywalker. São mais de 4 décadas, 9 filmes, compondo 3 trilogias. O J.J. Abrams, ele meio que de certa forma apresentou o Star Wars, trouxe para uma nova época com o Despertar da Força, e agora cabe a ele encerrar toda essa jornada em Ascensão Skywalker, que é um objetivo que ele alcança, mas com alguns tropeços pelo caminho. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre a Ascensão Skywalker, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, que isso ajuda bastante o canal. E também aproveite e deixe nos comentários qual é o seu filme favorito de toda a saga Star Wars. A trama, que é o grande encerramento, acompanha o que sobrou da Resistência tentando continuar na luta, enquanto que o Kylo Ren, que agora é o líder supremo, parte em busca de um objeto específico. O roteiro, ele não perde tempo e logo no letreiro inicial, que é algo tão característico de Star Wars, ele já começa a dar certas informações que é para você meio que tentar ficar a par do que está acontecendo. E principalmente durante o primeiro ato, isso vai acabar se mantendo, da gente ter várias explicações, elementos surgindo em tela um atrás do outro, que por um lado é muito interessante porque é muita coisa que vai sendo apresentada pra gente, então dá um certo dinamismo muito grande pra narrativa em si. Só que por outro lado, tem certos elementos dentro dessas grandes coisas que vão sendo apresentadas pra gente que geram uma dúvida, geram um questionamento de será que vocês não estão apresentando isso tarde demais? Porque assim, ao longo dessa trilogia nova, eu sinto que há certos elementos que poderiam ser colocados ao longo dos filmes anteriores. No episódio 7, principalmente no episódio 8, porque toda a sequência do cassino que a gente vê ali, ela é meio que irrelevante para a história geral. Então por que não aproveitar esses momentos e ter sido pensado, antes de mais nada, num arco coeso para essa trilogia, para que fizesse sentido quando a gente chega agora no episódio 9 e certos elementos começam a surgir e não soa tão gratuito, tão abrupto na nossa cara como essas coisas acontecem. Inclusive, a questão da gente ter o Palpatine de volta e tudo que circunda ele, eu sinto que talvez seja o grande problema dentro da narrativa do filme, porque nessa ânsia, nessa vontade de ter ele como o vilão final que vai amarrar toda essa jornada de 9 filmes, tem momentos que fica soando um argumento muito fraco pra ter ele ali. Porque no final do episódio 6, a gente viu ele sendo jogado do fundo lá do poço, e aí meio que a gente entende que ele morreu. Passa-se não sei quantos anos, temos o episódio 7, o episódio 8, e aí somente no episódio 9 que ele vai voltar, porque é um elemento que eu sinto que deveria ter sido encaixado ou ter tido foreshadowings ao longo dos filmes anteriores, para quando chegasse agora e tivesse essa grande revelação, fosse algo de fato com um peso narrativo muito forte. Só que eu sinto que não é. Assim como outros elementos da mitologia, Jedi e Sith, que eles também falam de uma forma meio en passant, meio leviana, que você fica, tá, peraí, mas eu deveria saber o que é isso? Porque eu não sei o que é isso. Quando que vocês falaram isso? São informações que são muitas vezes jogadas. E um outro elemento narrativo que ressurge agora no 9º episódio é justamente sobre a Rey, que eu sinto que ela é a grande protagonista da história, muito mais que o Kylo Ren. Eu sinto que o Kylo Ren torna-se bem coadjuvante nesse último episódio, e o que envolve a Rey é trazer novamente a questão da linhagem sanguínea dela e de quem são os pais dela. Que por um lado eu sinto que é um elemento bem explorado dentro da jornada da Rey, dessa questão dela tentar entender quem ela é e qual é o lugar dela disso tudo, que é um ponto muito forte, justamente, que é algo que sempre esteve em torno de Star Wars, que é essa questão da linhagem sanguínea, de você tentar não seguir os passos do seu antepassado, ou tentar ser melhor do que ele. São elementos que eu entendo, eu acho que são bem colocados ao longo do episódio 9. Só que, novamente, trazer essa questão da linhagem sanguínea da Rey, quando já foi algo que eu sinto que no episódio 8 foi colocado de uma forma que, olha, ela não precisa ser alguém para ser forte na força, ela pode ser forte por si mesma. E eu sinto que é o JJ olhando para trás e falando, talvez não, hein? E pior ainda, agora que eu tô falando aqui, parando para pensar, a forma como é desenvolvido o episódio 9 é quase como se o episódio 8 não fizesse importância alguma para a história como um todo, porque
a tônica, a temática, o roteiro desse episódio 9, ele dialoga muito com o episódio 7. Em certo nível, soa quase como se o meio dessa trilogia ele não tivesse tanta importância narrativa assim. Dá pra você assistir o episódio 7 e pular direto pro 9, que o que acontece no 8 é meio que irrelevante e até triste pensar nesse sentido, porque eu sinto que várias escolhas que o Rian Johnson teve no episódio 8 foram muito fortes e muito boas. Foi algo que levou Star Wars pra frente. Só que o episódio 9, eu sinto que muitas vezes é o JJ fazendo quase que um meia-culpa relacionado a alguns elementos, algumas escolhas que a gente viu no episódio 8, que é bem decepcionante. Mas se tem uma coisa que a Ascensão Skywalker acerta assim absurdamente, é com o coração do fã. Ele sabe acertar a sua emoção lá no fundo. É um filme que é uma conclusão, ele é um encerramento, não só dessa trilogia, que eu já acho muito boa, mas também de toda a saga Skywalker, de todos os 9 filmes. Então ele vai trazer elementos de filmes anteriores ressurgindo, que vai mexer com a sua nostalgia, com a sua emoção. Vai ter coisa do episódio 4, do episódio 6, 7, do 1, do 3. São várias situações, elementos, personagens que ressurgem, que dá um quentinho no coração e o olho fica marejado. É impossível não ficar em diversos momentos. Há homenagens, referências, personagens que ressurgem, como o Lando Calrissian, que ele não tem nem tanto destaque assim, mas os momentos em que ele aparece são muito marcantes. Tem outros personagens que surgem que são segredo, que não foi divulgado em lugar nenhum, então não vou falar pra não estragar a experiência pra você. É um filme que em certo ponto consegue até evocar aquele companheirismo que a gente viu do Luke com a Leia, com o Han Solo. Eu sinto que talvez esse filme, o terceiro, o último dessa trilogia em questão, ele é o que melhor consegue trazer de volta aquele espírito da trilogia clássica em torno dos personagens clássicos e principalmente em torno dos personagens novos também, que agora tem mais interação entre eles, então rende momentos muito legais também nesse sentido. E claro, eu tô falando dos personagens clássicos, eu mencionei a Leia, eu tenho que falar sobre a Carrie Fisher, que infelizmente ela faleceu em 2016, só que o J.J. Abrams conseguiu pegar material não usado dos filmes anteriores e ter a Carrie Fisher, ter a General Leia de novo em Star Wars por uma última vez. E a forma como eles colocam ela no filme é, antes de mais nada, uma belíssima homenagem ao que essa personagem é, não só para os filmes, mas para a cultura pop de uma forma geral, mas também eu fiquei muito surpreso o quão importante é a presença dela durante esse filme. Ela tem um senso narrativo muito grande e mais do que isso ainda, o filme consegue tornar a personagem ainda maior do que a gente sequer esperava, que é bonito demais e impossível de não se emocionar quando você vê o que eles fazem com ela no filme. E como eu disse, a Ascensão Skywalker é um filme em constante movimento, então tem muita coisa acontecendo, núcleos fazendo uma coisa aqui, outros fazendo outra coisa acolá. É um filme que não te cansa, ele tem 2 horas e 20 e passa fluidamente, e tem bastante sequências de ação, e várias dessas sequências, de certo modo, acabam referenciando também sequências do passado, como por exemplo, a gente tem uma sequência que lembra a do episódio 6, da perseguição, tem uma outra que remete à luta do episódio 3, do Anakin contra o Obi-Wan, a sequência com as várias naves da Resistência aparecendo que a gente já viu no trailer, quando você vê dentro do contexto, dentro do filme, é algo muito bonito de se ver, é algo visualmente impactante. Eu sinto que talvez uma coisa que faltou pro filme é justamente ter um momento apoteótico que você se empolga, você fica tenso, você fica tudo ao mesmo tempo. Tipo o Avengers Assemble do Ultimato, quando o Capitão fala, aquele momento foi toda uma construção para chegar até ali. Eu sinto que Star Wars, Ascensão Skywalker, carece um pouquinho disso. E no final eu fico com essa felicidade agridoce em relação à Ascensão Skywalker. É um filme que eu curti bastante, mas eu sinto que faltou um pouquinho para ele ser tão impactante e tão marcante quanto o episódio 8, ao menos pra mim. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu admiro muito o que o Rian Johnson conseguiu alcançar com o episódio 8. E assim, falando do episódio 9 de forma geral,
Ele tem seus problemas de roteiro, tem algumas escolhas que eu sinto que vai gerar um certo racha entre as pessoas de amar essas escolhas ou de odiar essas respostas que são dadas, mas nada disso consegue ofuscar o que ele faz de tão bem, que é justamente mexer com a nossa emoção, dar um final digno para várias histórias, vários personagens, tudo condensado num único filme. Eu me emocionei várias vezes com o filme, e talvez essa sensação agridoce, meio triste, meio feliz que eu tô sentindo, reside justamente nessa despedida desses personagens e dessa galáxia tão distante que eu passei a gostar e amar de coração. E aí você vê isso chegando ao final, é um pouco triste, mas ao mesmo tempo que você fica feliz por você ter visto esse final. The Force will be with you. Always. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre a Ascensão Skywalker. Vocês já viram, ficaram a fim de ver? Qual filme de Star Wars é o favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like aqui embaixo que, como eu já disse, isso ajuda bastante o canal a crescer e a gente fica cada vez melhor. E é isso, até o próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Tchau.